Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos a respeito da doutrina dos Espíritos. Por isso, queremos agradecer mais uma vez aos nossos inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado através das suas inscrições nos nossos canais do YouTube. E aproveitamos a oportunidade e pedimos para aqueles que ainda não puderam e que, se o puderem, não deixem de se inscrever nos nossos canais, pois isso colabora muito para a divulgação da mensagem aqui divulgada. Hoje nós iremos abordar o tema Construindo a Reforma Íntima, exposição realizada no auditório do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Por isso, as imagens que os irmãos passarão a ver a seguir a esse breve início são imagens realizadas no auditório do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bons estudos e muita paz para todos. Mentalizemos aqui a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Graças te damos, amigo divino, pela certeza que tu nos proporciona da tua presença entre nós, da presença dos teus mensageiros de amor que vêm aqui nos inspirar, nos orientar, nos ajudar. Permite-nos, Senhor divino, a sintonia benfazeja, a sintonia protetora, a sintonia esclarecedora, onde alcançaremos, através deles, o entendimento apropriado dos teus ensinamentos, das tuas verdades. E assim, Mestre amado, confiantes na tua presença entre nós, na tua assistência incondicional, suplicamos o teu consentimento para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós sabemos, as nossas sextas-feiras são dedicadas ao estudo e ao tratamento da obsessão através da desobsessão. Mas antes de entrarmos na temática propriamente dita, nós pedimos licença aos irmãos para lermos uma parte do Evangelho, lá no seu capítulo 27, que tem como título Os Superiores e os Inferiores. Lá no item 9, onde o Evangelho nos diz: a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terás de prestar contas àquele que dele se acha investido. Não julgueis que ela seja conferida para proporcionar-lhes o vão prazer de mandar. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois a retira quando lhes apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada, sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando a julga conveniente, e a retira, quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele cairão as faltas que eles venham a cometer, os vícios
a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio, está, pois, falindo ao seu desempenho. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E entrando na nossa temática da obsessão propriamente dita, lembramos que o tema obsessão não é nenhuma realidade nova, muito pelo contrário. Bem antes da antiguidade, ela já abordava e existia entre nós, seres humanos, aqui no planeta Terra. Mas nós queremos destacar que a desobsessão, ela só veio ser entendida e trabalhada com o advento do Cristo, que deixou a semente plantada para nos ensinar a realidade espiritual. E hoje, pouco mais de 200 anos, Kardec vem nos esclarecer as iniciativas, as realizações do Cristo, a sua doutrina, a verdadeira condição do tratamento da desobsessão, ensinando-nos como lidar, como tratar e como realizar a condição do trabalho interior através do aprendizado e do esclarecimento espiritual. Portanto, a desobsessão só nos dias de hoje, através da doutrina espírita, é efetivamente reconhecida e entendida de forma clara, de forma transparente, de forma simples, sem nenhuma complicação. Muito bem. E oportunamente nós lembramos que a obsessão é a influência negativa, persistente de um ser sobre outro. E que a desobsessão nada mais é do que as ações terapêuticas utilizadas para o tratamento da condição obsessiva. Hoje nós daremos continuidade à temática que abordamos na última sexta-feira, quando aqui tratamos desse assunto, que é a reforma íntima. Para os irmãos que não assistiram à primeira parte, os irmãos terão a oportunidade de encontrar essa parte no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. É só entrar no canal do YouTube e digitar Encontrando o Espiritismo, que vocês encontrarão não só essa apresentação na sua primeira parte, como também dentro de alguns dias a segunda parte, que iremos apresentar hoje, entre tantos outros temas que abordamos sobre o Espiritismo. Muito bem. E nós gostaríamos, inicialmente, de relembrar o que é a reforma íntima. E nós podemos dizer que reforma íntima é o meio de nos libertarmos das imperfeições e fazermos o nosso aperfeiçoamento, conduzindo-nos ao aprimoramento espiritual. Então, quando Cristo disse, vais e não peques mais, Ele estava ensinando, Ele estava orientando a fazermos o nosso trabalho de mudança interior, o qual denominamos hoje de reforma íntima. Será a nossa mudança interior, a compreensão das realidades que vivenciamos, do homem velho que arrastamos durante as nossas existências, dentro de nós mesmos, que será o processo inicial do verdadeiro tratamento da desobsessão. Sem essa condição, dificilmente, pouco ou nada conseguiremos na realidade da mudança que precisamos realizar na condição da nossa condição obsessiva. Nós podemos dizer também que reforma íntima é o processo contínuo de autoconhecimento. Ou seja, a reforma íntima nada mais é do que você olhar a si próprio. Olhar-se diante do espelho,
procurar entender, procurar perceber qual a verdadeira condição e a situação que lhe proporciona, ou que está vivenciando aquela condição pela qual você está buscando a mudança, sem se conhecer verdadeiramente, sem se olhar no espelho, podemos dizer assim, de uma forma objetiva, sincera, autêntica, dificilmente você poderá realizar qualquer mudança interior, pois você precisa, antes de mais nada, conhecer a realidade que você participa, que você constrói, que você realiza naquela problemática existencial que tanto lhe incomoda e que resulta numa condição de obsessão. Muito bem. Reforma íntima, nós podemos dizer que é modelar a intimidade progressivamente na vivência sublime dos valores e sentidos da vida. E a natureza nos dá um exemplo sublime, que é a da realidade que a borboleta experimenta quando, em forma de lagarta, se enclausula no seu casulo, realizando o seu trabalho de perspectiva interior, mudando-se completamente para alçar voo à sua liberdade. Essa é a condição que muitos de nós ainda não entendemos. Nós queremos continuar existenciando e praticando as mesmas coisas, andando qual lagarta e querendo e desejando voar, livre qual uma borboleta, coisa que simplesmente não acontecerá. Podemos dizer que reforma íntima é a transformação das tendências e valores seculares, uma criatura nova atuando na implantação da vida para uma nova era. Muito bem, e como é que a gente faz isso, Silvio? É trabalhando os nossos valores, é percebendo diante do espelho quais são as realidades que guardamos em atitudes, em comportamentos, em objetivos, em realizações que queremos e realizamos para nós e para os outros. Esses são os valores que existenciamos, que tanto precisamos entender, que tanto precisamos trabalhar. Muito bem. Nós precisamos entender também por que reforma íntima. E nós podemos aproveitar as palavras do gênio Albert Einstein, que no século passado foi o maior cientista que a humanidade conheceu. E ele nos diz que loucura é querer resultados diferentes e fazer tudo exatamente igual. Querer andar igual a uma lagarta e voar igual a uma borboleta. Ou seja, se nós quisermos, de fato, alcançar uma realidade diferente daquela que estamos experimentando, se nós estamos vivenciando uma realidade que nos incomoda, se nós precisamos, e pelo visto já queremos, alguma realização de mudança, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E essas mudanças só serão verdadeiras, só serão autênticas, na medida que nós mudarmos, entendermos e compreendermos os nossos valores. Não adianta vir para a casa espírita, fazer prece, até trabalhar na casa espírita, fazer campanha do quilo. É tão bom, é tão bonito, e dificilmente quem faz campanha do quilo não é tocado. Mas há aqueles ainda que se abraçam com as tarefas, querendo mudar. Mas só naqueles momentos, nos momentos que estão dentro da casa espírita, até praticam e exercitam qualquer cargo dentro da casa, mas guardam dentro de si a vontade de ser e de querer as mesmas coisas, as mesmas atitudes, querendo existenciar qual lagarto, se arrastando pelo mundo, querendo alçar voo sem obter as suas asas. Então, meus irmãos, para mudarmos a colheita que estamos alcançando ou colhendo nas nossas vidas, necessariamente precisamos mudar o nosso plantio. Ou seja,
Se você quer mudar a sua vida, se nós desejamos mudarmos as nossas vidas, alguma coisa precisa ser feita de forma diferente. E, invariavelmente, podemos dizer que é aquilo que realizamos em nossas vidas. Repetimos, não conseguiremos mudar interiormente, permanecendo nas mesmas atitudes, sendo as mesmas pessoas, alimentando e vivenciando os mesmos valores. Essa é uma realidade que cada um precisa dizer de si para conosco mesmo. Não é para a casa espírita, não é para nós, não é para a doutrina espírita, nem tampouco para os espíritos. Porque esses estão esperando de nós a atitude pessoal, que essa é inalienável, só a nós pertence. Quando tomarmos a verdadeira e autêntica decisão de mudarmos, eles virão e nos ajudarão. Mas Silvio, quer dizer que só quando mudar é que os espíritos vão nos ajudar? Não necessariamente. Eles darão o apoio inicial. Qual pai e mãe que cuida de um filho? Põe o braço, acalenta, alimenta, dá vestimento. Mas a realização do progresso, o desenvolvimento pessoal, esse será feito necessariamente por nós mesmos. Do contrário, ele não acontecerá. Não, e não adianta vir as 50 semanas do ano para o seu destino. Não adianta você realizar todas as tarefas sugeridas e oportunizadas para a nossa aproximação com a doutrina. Quem assim o faz, certamente alcançará ser tocado e perceberá a necessidade dos valores que passa a experimentar. E é nessa vivenciação dessas realidades que a pessoa conseguirá perceber a necessidade da mudança. A tarefa espírita tem essa característica. Nós nem sempre estamos conscientes. Queremos mudar, mas não estamos conscientes dessa necessidade. Queremos resolver a problemática, mas não queremos deixar de sermos o que somos, porque achamos que já está muito bom do jeito que está se vivendo. Apenas se quer melhorar um pouquinho a vida. E a pessoa não se dá conta que, na realidade, ela veio ou foi trazida para a casa espírita para entender a necessidade que tem da mudança interior. E é esse convite que a temática nos sugere. Através da reforma íntima, da mudança que cada um precisa realizar. Onde mudança essa que não existe nenhuma fórmula, não existe nenhuma regra especial. Porque a realidade de cada um, ela é particular e individual. Cada um vai encontrar a sua maneira. E ninguém será acusado, cobrado ou imputado qualquer crime. Não. Mas se você quer verdadeiramente mudar, se você quer verdadeiramente alcançar um estágio diferenciado da sua vida, entender melhor o porquê está aqui, de onde veio, para onde vai, necessariamente precisa se conhecer e necessariamente precisa mudar para alcançar o voo tão sonhado e desejado pela lagarta. Nós precisamos realizar a reforma íntima porque, invariavelmente, algo deu errado ou algo está dando errado na nossa programação interior. Aquilo que antes satisfazia, aquilo que antes nos dava prazer, aquilo que antes era o sentido da realização e da satisfação pessoal, já não acontece mais. Algo mudou. O mundo está mudando muito. Eu escuto isso com muita frequência. O mundo de hoje não é mais o mundo de antigamente. Certamente, isso é um fato. Entretanto, nós não somos seres que viemos aqui para ficarmos estagnados. Viemos aqui todos, invariavelmente, para evoluir. E naquele momento, ou naqueles momentos onde nós nos satisfazíamos com a realidade do mundo em que vivemos, ou que vivíamos, ou da vida social, pessoal, profissional, amorosa, familiar, que nós estávamos satisfeitos, certamente essas situações nos satisfaziam porque estávamos
naquela condição ou naquele momento de percepção e de evolução pessoal. Entretanto, o meio, o ao redor seu, familiar, pessoal, profissional e até o pessoal, pasmem, já não é mais o mesmo. Mudou. Mas você quer continuar fazendo as mesmas coisas e não vai conseguir. Porque o mundo evolui, você evolui. Você não é a mesma pessoa de ontem. Podem ter certeza disso. Só que querem fazer as mesmas coisas que fazíamos quando vivíamos, por exemplo, a adolescência ou a infância, alimentando os mesmos valores. E na medida que evoluímos, na medida daquilo que chamamos de tempo que se passa, e que a nossa percepção de realidade se altera, esses valores vão se alterando, sem nos darmos conta, embora queiramos persistir com as mesmas ideias. O mundo à nossa volta muda a cada instante, como já dissemos. Essa é uma realidade que vivenciamos. E aquele que para, aquele que quer viver as mesmas realidades que sempre viveu, porque está na sua zona de conforto, e que está satisfeito porque já criou 5 filhos, porque já realizou uma família, porque já tem uma boa empresa, já tem um bom emprego, já tem uma boa disposição ou situação profissional, social, ou porque já realizou o empreendimento do sonho da sua vida. Acha que está tudo feito. E mal se dá conta que o mundo continua a girar. Inexoravelmente. E na medida que gira, ele evolui. E na medida que ele evolui, se você não o acompanha, meu irmão, minha irmã, sinto muito, você fica para trás. É uma condição da realidade humana. O Criador, a divindade, nos criou com um objetivo maior, o de evoluir. E faz parte da nossa realidade evoluir sempre. E evoluiremos a tal ponto que sequer de hoje temos a modesta condição de perceber a que ponto atingiremos. Mas é uma condição da realidade existencial, a da evolução. E somente conseguiremos essa realidade se evoluirmos moral e intelectualmente. E não adianta evoluir só numa vertente. Você precisa desenvolver o intelecto. Não, Silvio, mas eu pratico a caridade, eu sou muito bom, eu faço esses trabalhos em detrimento de meus irmãos, o máximo que eu posso fazer. Eu já tenho uma posição social, profissional. Eu acho que eu não preciso fazer, eu só preciso agora praticar a caridade para crescer. Triste engano. Mas se eu sou presidente de centro espírita, eu dou aula, não adianta. A evolução humana é destinada ao infinito. Infinito esse que nós não temos a menor percepção do que seja. E aquilo que chamamos de realização e de desenvolvimento está muito aquém da realidade que um dia iremos alcançar. E toda vez que não nos acomodamos na nossa condição pessoal, na nossa zona de conforto, é como se nós disséssemos: vão na frente que depois não alcança. Triste e ledo engano. Cada oportunidade de vida desperdiçada é perdida e não mais recobrada. Se terá outras oportunidades e em outras situações, sabe Deus a que custo, terão que realizar. A exemplo disso são os nossos irmãos que já se desencarnam há algum tempo no nosso planeta e que aqui mais não reencarnarão. Mas não é por maldade, não é por vingança, não. É porque o planeta evolui num momento existencial a uma realidade onde quem guarda dentro de si sentimentos e valores distoantes com a realidade que estamos por abraçar, não mais poderá conviver e existenciar aqui entre nós. Não podemos dizer que somos nós que vamos ficar,
Mas já sabemos que isso está em processo de realização. E esse deve ser o nosso esforço, da busca da reforma íntima, da mudança interior, do alcance do aprendizado moral e intelectual, da prática da caridade através do amor, da ajuda e de reconhecimento que o nosso irmão é tão filho de Deus quanto nós. E quão longe ainda estamos dessa percepção. E quão longe ou quão distante está a nossa condição de compreender isso. Nós precisamos caminhar na direção de buscarmos as respostas, para sabermos de onde vimos, para onde vamos. Mas se isso eu já sei, será? Sabemos que vimos do mundo espiritual e vamos continuar voltando para o mundo espiritual. Será isso o bastante? Precisamos entender, ou pelo menos ter uma noção mais apropriada, de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Em essência, precisamos compreender que somos seres criados pela luz, destinados à iluminação. Isso é muito amplo, mas verdadeiro. E tem, segundo a condição de cada um, a compreensão que cada um pode e consegue alcançar a respeito do que significa a luz e do significado que vem a ser a iluminação. Para muitos, a iluminação nada mais é receber Jesus. Para outros, é buscar entender o que Jesus praticou e fez entre nós, o que representa Ele e o que nos aguarda. Precisamos abrir nossas mentes para as novas possibilidades. Essa é uma grande realidade. Quando abraçamos o nosso plano ou a nossa situação de comodidade, não é? A nossa zona de conforto, estamos simplesmente fechando as nossas mentes, porque continuamos existenciando e praticando as mesmas coisas. De que forma? Da forma que aprendeu. Ah, não, mas isso aqui eu aprendi desse jeito, Silvio. É assim que se faz. Foi assim que meus pais fizeram. Foi assim que eu vi lá no meu trabalho. Foi assim que eu fiz na faculdade. Foi assim que eu fiz na minha na minha pós-graduação. É assim que eu vi em muitas casas espíritas. Quantas vezes você parou para ler o livro dos Espíritos e refletir a respeito de cada pergunta? Quantas vezes você já leu o Evangelho para entender o que significa cada ensinamento cristão? E eu desafio que quem leu a primeira vez, ou quem leu a 100ª, a 1.000ª vez, teve o mesmo entendimento e compreensão. Se leu verdadeiramente, se a cada leitura não alcançou uma abertura de pensamento e de sentimento diferenciado. E muitos de nós diz: não, eu leio o Evangelho de manhã e de noite. Mas você lê em prece? Você busca o estado de prece? Espera lá, o estado de prece, essa é nova. Para nós, para muitos de nós, o estado de prece é uma novidade. Mas não, é isso que nós precisamos buscar em sentimento, em pensamento, em aprendizado, em realização, se nós quisermos verdadeiramente nos conhecermos, porque será através do estado de prece que nós sintonizaremos com mentes mais esclarecidas, que proporcionarão a condição da ajuda que tanto necessitamos, como uma escola, quando vamos para a primeira série primária. Não precisamos de um professor ou de uma professora para entender o que ele está nos ensinando. Quando estamos na faculdade, a situação não é semelhante. Quando fazemos a pós-graduação, nos é dado o trabalho para a realização de pesquisa, para que nós possamos ampliar a nossa visão daquela realidade. Não é assim? E por que nas nossas vidas são diferentes? Ou porque nas nossas vidas nós pensamos e achamos que deve ser do mesmo jeito que aprendemos? Não, porque do jeito que eu faço está muito bem. Está muito bem. Minha zona de conforto me satisfaz. Eu já ajudo muita gente. E para mim, por enquanto, está bom. Muito bem, meu irmão. A decisão da evolução, da sua evolução, é sua. Será e somente será
ao seu tempo. Talvez a condição da ampliação e da sua desenvoltura, da sua abertura de mente em relação às possibilidades que o mundo oferece, esteja além da sua condição de compreensão e além da sua condição de aceito. E isso será uma resultante que no final você irá colher. Porque é essa semente que você está plantando. É essa semente que você está colocando na sua vida. E que você não colherá nada diferente. Invariavelmente, cada semente plantada resultará naquilo que você conquistará para a sua vida. Muito bem. Conseguiremos fazer nossa reforma íntima desde que respondamos aos nossos porquês. Essas perguntas iniciais que nós fizemos e que modestamente respondemos aqui, cada um precisa fazer para si. Cada um precisa entender. Não é porque nós estamos dizendo, não é porque ensina a doutrina espírita. Cada um precisa buscar um entendimento do que vem a ser a reforma íntima, para que ela se valide, para que ela seja autêntica, para que ela tenha valor. Você precisa ter a sua compreensão. Não é porque a doutrina espírita está dizendo que a reforma íntima é a mudança que você precisa processar na sua vida para você evoluir, que você tem necessariamente, ou você terá que aceitar. Não. Pode ser algo diferente, pode ser algo totalmente diferente. Mas tem que ser algo seu. Fruto da sua compreensão. A semente que você colheu daquilo que você plantou. Da sua compreensão. Sem entendermos os nossos porquês, sem os nossos praquês, nós não realizaremos a reforma íntima. Precisamos verdadeiramente entender a essa realidade. Muito bem. E para que a reforma íntima? Para nos transformarmos e, consequentemente, a humanidade distante das vivências cristãs. Nós precisamos mudar a nossa condição interior. Aquilo que nós somos, porque nós estamos vivenciando, cada um de nós, a resultante daquilo que nós somos. E estamos experimentando o habitar, que é resultante da coletividade em que nós participamos. E para nós sabermos o porquê e o para que precisamos mudar, é para que nós possamos compreender que a necessidade da realização da reforma íntima tem como necessária resultante a mudança dessa coletividade em que você participa. Não, meus irmãos, quando você se trabalha, quando você se muda interiormente, você não está trabalhando só assim. Nós aqui nesse momento, nessa sala, somos invariavelmente o somatório da condição energética que cada um emana, que talvez muitos não tenham noção, mas que cada um de nós somos resultantes das energias que estamos emanando uns aos outros, sem nos darmos conta. Concorrente, elo atrelado ao elo, ao outro elo. Só tem um detalhe: essa corrente será tão forte e tão mais resistente quanto é o mais fraco dos seus elos. Ou seja, a nossa comunidade depende intrinsecamente um do outro. E quando um irmão está fragilizado, e quando os irmãos estão sofrendo lá na rua com fome, essa realidade nos atinge, por menos que compreendamos, por menos que percebamos. Quem já estudou, já teve a oportunidade de ler um pouco sobre física quântica, já viu que um batido de asas de borboleta de um lado do mundo afeta a realidade existencial do outro lado do mundo, sendo um enunciado da física quântica. Podem buscar, sem medo de errar. É ou não é o que Jesus tenta nos ensinar? É ou não é o que a doutrina espírita tenta nos ensinar?
E nós não nos damos conta dessa realidade. Achamos que a nossa realidade nos basta. Achamos que a nossa realidade é o suficiente. E não nos apercebemos. Precisamos mudar. Se quisermos começar a mudar o meio onde vivemos, temos que necessariamente mudar aquilo que nós somos. Porque aquilo que nós somos interfere variavelmente em cada situação, em cada condição de vida que nós experimentamos. Precisamos adequar-nos ao mundo novo, onde o amor predominará através dos nossos testemunhos. Ou seja, precisamos deixar o mundo velho, ou o homem velho que nós somos, não vivenciando aquilo que experimentamos necessariamente nas nossas vidas, como a insatisfação, a dependência, a inércia, o medo, a impotência, a mediocridade. Precisamos trabalhar dentro de nós, cada um de nós, a nossa mediocridade. E quando muitas das vezes dizemos para nós mesmos que está muito bom, vivenciando a nossa condição, zona de conforto, estamos muitas das vezes nos alimentando daquilo que nos é mais medíocre em nós. E a potencialidade existencial que a divindade nos proporciona, ou nos proporcionou, em oportunidade de evolução, de esclarecimento, de crescimento, é desperdiçada. Porque achamos que está muito bom. Deus nos criou para o infinito, para a luz. Só que muitas das vezes a sombra nos satisfaz. Precisamos responder aos apelos do plano espiritual. É isso que os irmãos espirituais vêm nos fazendo já há um bom tempo, nos chamando, integrando-nos na preparação para o terceiro milênio. Ou seja, precisamos buscar a realidade existencial que nos suscita a necessidade da mudança. Mesmo inconsciente, é isso que nós estamos procurando nos dias atuais das nossas vidas. Ou seja, maior confiança, liberdade, movimento, felicidade, possibilidades, a condição do perdão. É isso que precisamos construir nas nossas vidas, se quisermos mudar para um mundo novo, através da nossa condição existencial. Muito bem. E onde fazer reforma íntima? E talvez alguém questione, onde ou aonde? E nós diríamos, nem onde, nem aonde. Precisamente em nós mesmos. Precisamos realizar a nossa mudança interior, procurando viver de forma desinteressada, realizando os serviços ao próximo. Aquilo que nós dissemos há pouco. Precisamos trabalhar o nosso interior que resulte numa condição existencial que possa alimentar o meio em que habitamos. Essa é uma grande realidade e necessidade, e que está invariavelmente nos deixando insatisfeitos. Muitas das vezes nos acomodamos com a realidade que não nos satisfaz, que nos deixa deprimidos, mas que nos dá a sobreexistência. E muitas das vezes achamos que sobreexistir é o suficiente. E nós não viemos aqui só para sobreexistir. Viemos para evoluir. E sobreexistir necessariamente não é evoluir. É necessariamente a condição do moral e do intelecto que precisamos exercitar, que precisamos buscar. Nós precisamos atuar em todos os campos da nossa existência. Nos nossos relacionamentos com famílias, colegas de trabalho, amigos, inimigos, em todos os recantos que eventualmente tenhamos possibilidades de existência. É para isso que nós estamos aqui. Foi com esse objetivo que a divindade nos proporcionou a condição da vida, a condição do intelecto, a condição do existir, para evoluirmos sempre. Muito bem. E quando fazer reforma íntima? O momento é agora, e já.
Não há mais o que esperar. Nós somos repetentes dessa matéria. Por isso estamos aqui. Não, meus irmãos, ninguém está aqui pela primeira vez, não. Estamos repetindo a série. Queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem essa realidade. Estamos na nossa zona de conforto, mas não se dando a consciência, não se dando a possibilidade de entender que estamos mais uma vez repetindo a matéria. E por já ter interiormente a consciência da dor que nos incomoda, muitas das vezes não queremos avançar. E esquecemos que a dor nada mais é do que um alerta da necessidade da mudança. E não a condição que lhe dá a condição existencial. A dor é como uma febre, já dissemos isso aqui antes. É o alerta de que algo está errado. E não a condição de sofrimento que você precisa existenciar. Por isso precisamos já, desde já, mudar. Não mudar simplesmente por mudar. É procurar se informar, se inteirar das realidades todas que abordamos. E que venhamos abordando aqui entre nós. Pelo menos parte delas. O tempo passa e os minutos são preciosos nas conquistas que precisamos fazer. E quem achar que o tempo está atrelado a uma condição de medição de relógio, está se enganando. E quem achar que o tempo é medido por dias, meses, anos, décadas ou séculos, está se enganando. O tempo nada mais é do que a condição do perceber, a condição de compreender a existência da vida. Porque as situações para algumas pessoas passam rapidamente e para outras são mais demoradas. Porque cada um tem a sua condição de perceber a realidade existencial de cada um. Ou do que a vida lhe proporciona. Por isso há muitos de nós que evoluem mais rapidamente que outros. Porque a condição do perceber, a condição do entender, a condição do captar, a condição do buscar, a condição do realizar é inerente à condição da possibilidade que cada um proporciona a si próprio. Você pode até não saber, você pode até não entender, pode até não alcançar, mas você tem a condição do livre-arbítrio de buscar. Não, eu não sei, mas eu não entendi, eu vou perguntar, e muitos deixam de perguntar porque simplesmente tem vergonha de perguntar. Muitos têm vergonha de errar. E muitos não se dão conta que o erro faz parte do aprendizado. Poucos, na nossa condição, acertam de primeiro. E muitas das vezes, aquele que acerta de primeiro já repetiu a matéria em outras vidas, muitas vezes, até acertar. Por isso que nós precisamos compreender que estamos repetindo a série, repetindo a condição existencial. E nós já aprendemos e não podemos negar a condição da realidade da reencarnação. E se estamos reencarnados, estamos com certeza enfrentando novas possibilidades, mas com certeza estamos atrelados às mesmas do passado. E aí é uma opção nossa. Se abraçar a criatura velha com os valores velhos, que não lhe levam a lugar nenhum, a não ser a satisfação modesta da sua mediocridade, da nossa mediocridade, ou buscar avançar. Não simplesmente avançar por avançar, mas consciente. Entendendo os porquês, se esclarecendo a respeito dessa nova realidade que precisa abraçar. E não simplesmente, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. A hora é agora, não é depois. Precisamos compreender que reforma íntima são processos que permeiam nossas mentes, alimentam os nossos pensamentos e definem quem somos. Ou seja, são os nossos pensamentos, invariavelmente, aquilo que alimentamos dentro de nós, que resulta ou que alimentam as nossas ideias. As nossas ideias são consequências daquilo que nós pensamos, que por sua vez alimentam os nossos sentimentos. Pensamentos, ideias e sentimentos são coisas distintas.
que muitas das vezes não nos damos conta, ou temos o cuidado de buscar entender. Muitos de nós, na zona de conforto, simplesmente diz: a coisa me passou pela cabeça, eu vou fazer. E não conseguem se dar conta das vibrações que sentem, das lembranças que proporciona tal pensamento, tal ideia, o fruto que representa esse sentimento, aonde vai lhe levar? Sentimentos que resultarão em nossos atos. Essa é a consequência dos nossos pensamentos, ideias e sentimentos. Invariavelmente, nós agiremos segundo aquilo que existenciarmos dentro de nós, que por sua vez realimentarão novos pensamentos. Agora é preciso compreender de forma fundamental que tudo isso está atrelado e baseado e conduzido pela nossa vontade. Não, meus irmãos. Mesmo as ideias sugeridas pelos nossos irmãos obsessores não estão distantes do nosso gerenciamento. A nossa condição de gerenciar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos atos, estão atrelados invariavelmente à nossa vontade, que irão resultar no nosso comportamento. Comportamento esse que resultará na nossa evolução. É aquilo que guardamos dentro de nós, em ideias, pensamentos, sentimentos, atos, geridos pela nossa vontade, consciente ou não, vai depender de cada um. Vai depender daquilo que cada um busque e realize, ou estude ou pesquise, e resultará no nosso comportamento que conduzirá à nossa evolução, e que necessariamente acontecerá em razão e emoção, se nós quisermos conduzirmos o nosso comportamento em detrimento da nossa evolução. Razão e emoção que serão lastreados, que serão conduzidos pelos nossos valores. Percebem como uma coisa está atrelada à outra? Necessariamente, lá por trás, vem aquela modesta ideia, aquele modesto sentimento, aquele modesto pensamento que muitas das vezes não damos a devida atenção, que está necessariamente atrelado, que necessariamente é resultado de um valor inerente à sua própria condição de ser, à sua própria condição de existir. A criatura velha que você foi no passado e que não se consegue, muitas das vezes, distinguir e não se dão conta que essa percepção é diminuta para que ela seja valorizada, para que ela seja realista, para que ela seja produtiva em detrimento da própria criatura. Muito bem. E como nós construímos os nossos valores? Nós construímos invariavelmente nossos valores como uma resultante da bagagem de vidas passadas, alimentadas pela atual existência. Não nos enganemos. Nós estamos vivenciando, no dia de hoje, aquilo que existenciamos no passado. Aquilo que nos propõe, aquela intuição, aquela vontade, muitas das vezes é consequência de um valor adquirido no passado. E que muitas das vezes, para nós, faz parte da nossa zona de conforto. Por isso, é uma zona de conforto, porque já é conhecida. Porque é uma situação já convivida, já habituada com ela. E que muitas das vezes não queremos enfrentá-la. Por isso nos atrelamos à nossa zona de conforto. Só que a existência presente nos traz desafios, nos traz situações novas para nos ensinar, para nos levar ao nosso aprimoramento. Ou seja, são as nossas reencarnações. E pasmem aqueles que não acreditam. Essas reencarnações não vêm só da fase hominal, não. Os instintos vêm lá
do pregresso, lá de trás, dos instintos animais, que culminarão, literalmente saiu a palavra, culminarão, na nossa evolução moral e intelectual. E evoluímos em intelecto quando a nossa razão reflete a nossa condição de ter. E todas as vezes que alimentamos o ego, nós alimentamos nossos pensamentos e ideias em torno da economia, da política, da ciência, do empreender, da realização, da condição individual, da aquisição, da estética, etc. Ou seja, tudo que é consoante a condição imediata do adquirir está necessariamente atrelado à condição do intelecto, à condição da razão. Por isso, nós precisamos da condição material para exercitar. Mas nós só evoluiremos quando trilharmos pelas ambas vertentes, o intelecto e o moral. E o moral só será existencial quando nós conseguirmos trabalhar os nossos sentimentos, quando nós nos conhecermos, quando nós nos olharmos no espelho e interiormente identificarmos em nós aquilo que nos constrói, aquilo que faz parte de nós. Ou seja, aquilo que resulta na nossa condição de sociedade, as nossas virtudes, a nossa condição de religiosidade. Saber, ou pelo menos ter uma noção mais racional de onde veio, para onde vai e o que faz aqui. Ou seja, necessariamente para evoluirmos, precisamos trabalhar o intelecto e o moral. Só que nessa condição existencial que nós experimentamos, nos abraçamos literalmente mais ao intelecto, ou a condição da evolução intelectual, e deixamos a condição moral para segundo plano. E sem nos apercebermos, vamos evoluindo uma vertente e deixando a outra para depois. E necessariamente estamos criando uma âncora que nos prende àquela condição existencial. Por isso, a zona de conforto é tão cômoda, porque o intelecto é algo que já experimentamos, já desenvolvemos, já trabalhamos, já sabemos lidar com ele. E a condição moral nos deixa inseguro. Todas as vezes que nos chamam a atenção, nós não sabemos lidar com ele. Por quê? Porque o nosso intelecto é algo que necessariamente nos apraz pela oportunidade de repetir coisas que nós já conhecemos. E o que é a zona de conforto, senão uma região que nós já conhecemos? Nós teríamos algo mais para apresentar, mas infelizmente o horário não nos permite. Os irmãos que desejarem rever essa apresentação como a da primeira parte, encontrarão no nosso canal do YouTube Encontrando o Espiritismo. Essa apresentação e tantas outras mais que fizemos aqui na nossa casa. Muita paz para todos. Então vamos fechar os nossos olhos e, como no início, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Mestre Divino, por mais essa oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. De aqui juntos, sendo orientados e inspirados pelas tuas ideias, pelos teus valores, pelas mensagens de amor e de inspiração que nos envia através dos teus mensageiros de amor, para que nós possamos realizar o nosso próprio exercício interior, as nossas mudanças pessoais que tanto necessitamos realizar. Graças te damos, Senhor Divino, pela certeza que nos proporciona, no caminho que nos põe diante das nossas vidas. E assim, Mestre amado, mais uma vez, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para o teu nome finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz para todos.